O prazer de ter nos nossos estúdios hoje o empresário Paulo Scaff, que é presidente da Fiesp, Ciesp. Ele esteve hoje em Agudos, inaugurando uma moderna escola do SESI, e ele também é presidente do Senai, duas importantes corporações institucionais, educacionais do nosso estado. E, presidente, é uma alegria muito grande recebê-lo. Eu tive o privilégio de apresentá-lo na última vez que ele esteve em Agudos. Para receber, eu fui o mestre de cerimônias na entrega em que a Câmara outorgou-lhe o título de cidadão agudense. E hoje ele retorna a Agudos para oficialmente entregar este cartão postal daquela cidade, que é a Escola do SESI. E naquela oportunidade eu o convidei para que ele viesse aos estúdios da TV Prevê. E ele prontamente nos atendeu. Na primeira oportunidade nós estaremos aí participando do seu telejornal. Já sabedor da liderança deste nosso telejornal, ele vem a Bauru e vem participar ao vivo da nossa programação. É uma alegria muito grande tê-lo aqui, presidente, para poder conversarmos alguns aspectos da economia, da indústria e da política, uma vez que o Paulo Scaff pode ser candidato ao governo de São Paulo pelo PMDB. Prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Samuel. O prazer é todo meu. Fico muito feliz de voltar a Bauru mais uma vez e estar aqui na TV Prevê, que, como você disse, nós já, quando estivemos juntos em Agudos a última vez, combinamos que estaríamos juntos em breve e estou cumprindo aqui num dia especial. Um dia especial porque hoje é seu aniversário. Então, aproveito para te cumprimentar aqui. Obrigado. Felicidades para você, depois tudo de bom. Depois de 60 anos, a gente acha que comemora. Mas sempre se deve comemorar o aniversário. Felicidades para você, viu? E parabéns pelo seu trabalho, seriedade, o bom exemplo que você dá a todos nós. Muito obrigado. Mas o senhor veio aqui a esta região, fundamentalmente para inaugurar uma escola. Até está o prefeito de Agudos aqui, o Everton, que está muito feliz com isso. E esta escola do SESI ficou um cartão postal da cidade. É uma escola, além da sua qualidade de ensino. Qual é o segredo, doutor Paulo, para que tenhamos escolas deste nível, tanto do SESI quanto do Senai? Enfim, o Sistema S tem proporcionado esses benefícios para toda a população estudantil. Samuel, a indústria de São Paulo acredita, né, e tem certeza absoluta da importância da educação para você transformar uma sociedade, para você dar realmente oportunidade igual às pessoas, para que você faça com que as pessoas atinjam a verdadeira independência, a sua emancipação, para que tenham oportunidade na vida, para que possam crescer, é através da educação de qualidade. Não adianta fazer escola que o aluno vai e não aprenda nada na escola. Escola tem que ser muito bem feita, não só na sua arquitetura, como as escolas do SESI, igual a essa escola que inaugurei hoje de manhã em Agudos. Há poucos dias, a semana passada, estava aqui também na região, em Garaçu do Tietê, inaugurando uma escola como essa de Agudos, e são 100 escolas do estado de São Paulo. Mas essas escolas não é só beleza arquitetônica, essas escolas são equipadas com laboratórios, equipadas com quadras de esporte coberta, enfim, é a educação completa, é a educação na sala de aula, é a educação nos laboratórios, mas também é a educação no esporte, é a educação nas atividades culturais, é a educação na alimentação equilibrada, é a educação no bom exemplo dos professores, que são verdadeiros guerreiros, os professores do SESI, do Senai, são amantes da educação. Eles se realizam em passar o seu conhecimento e se realizam em ver que as crianças estão aprendendo. Então, escola é lugar para a criança ir e aprender. Não é, a escola não adianta só ser paredes, salas em que as crianças frequentem durante o dia, chega no final do dia e não aprenderam nada. Então, este é um grande objetivo da indústria de São Paulo e se realiza através do SESI São Paulo, com educação básica de qualidade, ou seja, o ensino fundamental em tempo integral, as crianças chegam às 7h30, vão embora às 4h30 e o dia inteiro com atividades boas. E hoje no SESI também nós temos alguns cursos técnicos daqueles que o Senai não atende. E o Senai com o foco na formação profissional, com curso de aprendizagem, curso técnico, faculdades, temos 16 faculdades de tecnologia. Esse ano, Samuel, em São Paulo, o SESI oferecerá 500 mil matrículas e o Senai
1 milhão de matrículas. Isso realmente orgulha muito a indústria, esse trabalho que a gente faz pela educação e que também se estende na cultura, por exemplo, a nossa baquiana SESI São Paulo, regida pelo João Carlos Martins, teatro musical, cinema. A orquestra se apresenta aqui na região muito. Muito. E todas as vezes nós temos o privilégio, até como televisão educativa, de gravar o concerto da orquestra e exibir na nossa programação na íntegra. Realmente é um orgulho para os paulistas essa orquestra com este nível. Essa orquestra, Samuel, ela toca em Bauru, ela toca nas cidades do interior de São Paulo, ela toca na periferia da capital de São Paulo e ela toca em Nova York. E em todo lado é a mesma orquestra, a mesma qualidade, e com isso é a oportunidade da gente divulgar música clássica, dar oportunidade para que o povo conheça. Muitas cidades do interior de São Paulo nunca tinham tido a oportunidade de uma orquestra sinfônica. Então, assim é o trabalho que a indústria faz, não é diferente do teatro. Nesse momento nós temos uma peça de teatro musical no teatro nosso, no Centro Cultural da Fiesp, do SESI, na Avenida Paulista 1313, está passando A Madrinha Embriagada. É uma peça de teatro musical. Você sabe que o teatro musical é muito legal porque é dança, canto, interpretação, enfim. Então é muito interessante. E essa peça é dirigida pelo Miguel Falabella, é uma peça padrão internacional. Qual é a diferença? A diferença é que é gratuita. Teatro musical é caro. Quem vai assistir Rei Leão, vê lá quanto paga. R$200, R$300, depende do... Não sei na Broadway não, né? Não, e é gratuito. Então dá oportunidade, nós vamos dar oportunidade a 150 mil pessoas ao longo de 11 meses, até o próximo mês de agosto, assistir uma peça de musical. E já estamos providenciando para o próximo ano, no final desse ano para o próximo ano, temos um outro musical também que ainda não posso falar qual é, na próxima vez eu conto. E também estamos fazendo uma escola de atores. Não é só a apresentação no teatro, uma peça, dando oportunidades, democratizando o teatro musical, mas também estamos com as primeiras 2 turmas, são 64 alunos, em atores para teatro musical, coisa que não tinha no Brasil. Então o nosso trabalho ele é muito amplo e tudo foca a educação completa do cidadão. Quer dizer, uma criança entra numa escola do SESI com 6 anos de idade, ela cursa os 9 anos do ensino fundamental em tempo integral, vai ter todas as oportunidades de aprender, de praticar esporte, se alimentar bem, enfim. Depois pratica o ensino médio, os 3 anos, aí em meio período. Durante o 2º e o 3º ano do ensino médio, a possibilidade de fazer um curso técnico do Senai, depois a possibilidade de fazer um curso superior de tecnologia do Senai, ou uma outra faculdade, enfim. Mas uma coisa é certa, Samuel. Essa criança que entrou no SESI com 6 anos, quando tiver 18 anos, será um bom brasileiro. Porque através da educação foi dada oportunidade a ela adquiriu conhecimento, ela se alimentou bem, ela praticou esportes. Nós não vamos precisar penitenciária para esse jovem de 18 anos, nós não vamos precisar hospitais para esse jovem, vai diminuir muito a necessidade. Por quê? Porque ele teve oportunidade, autoestima, praticou esporte, se alimentou bem. Por isso que se transforma uma sociedade através da educação. E aí é que me preocupa muito, quando eu vejo nas escolas do Estado, crianças indo, nós temos no Estado de São Paulo, escolas estaduais do governo de São Paulo, são 5 milhões de alunos. E crianças indo, frequentando a escola, no 7º, 8º ano, sem ainda ter aprendido a ler ou escrever, ou quando a gente vê os professores desrespeitados, ou craque nas escolas, é lamentável, porque isso compromete o futuro do Estado, compromete o futuro do país. Então nós queremos colaborar ao máximo, não só com as escolas do SESI, com as escolas do Senai, com esse número enorme de 1,5 milhão de matrículas, mas também nas escolas municipais, nós oferecemos às prefeituras o sistema SESI de ensino. Já estamos com 100 mil alunos em 21 municípios com o nosso sistema. Um dos municípios, você citou, que está aqui nos estúdios, aqui o prefeito de Agudos, o Everton, e um dos municípios que implantou o sistema SESI de ensino na rede municipal, salvo engano, são 21 escolas lá em Agudos, do município,
que está com o sistema SESI implantado foi exatamente Agudos. Então, Agudos hoje tem uma novíssima escola do SESI e tem na sua rede municipal o sistema sede de ensino implantado. Também, no sentido de colaborarmos mais com a educação do Estado, estamos fazendo agora um curso de MBA, de formação de gestão para gestores da escola pública do Estado. Porque como a qualidade da escola pública é ruim do Estado de São Paulo, nós identificamos que tudo começa na gestão. A necessidade de ter uma boa gestão. Então, oferecemos a São Paulo, ao governo de São Paulo, 3.200 matrículas para os 3.200 diretores de escolas estaduais. 1.000 já cursaram. Isso é um MBA de 18 meses, 15 meses é uma matéria por mês, são 15 matérias, e nos últimos 3 meses o gestor, o diretor, faz um projeto ideal para a sua escola. Enfim, temos o telecurso também, que atende o Brasil inteiro. Então, a indústria de São Paulo, através da Fiesp, do SESI, do Senai, do CIESP, realmente tem feito o máximo para ajudar. Não é nossa missão, nossa obrigação, nós fazemos isso voluntariamente, mas com muito prazer, porque sabemos a importância de dar oportunidade às pessoas, a importância de realmente termos um crescimento sustentável no país, e nada disso acontece se você não tiver educação de qualidade. E vamos sonhar que um dia esta mesma educação de qualidade tenha para todos os jovens, né? Bom, eu queria abordar com o senhor liderou recentemente 2 tipos de campanha. Primeiro, uma delas foi pela redução dos impostos. Este país continua pagando muitos impostos. E qualquer coisa, vamos colocar mais imposto, e o empresário, o industrial, o dono de qualquer tipo de empresa, micro, pequena e grande, não aguenta a carga tributária. Isso é um ponto que realmente... E outra liderança que o senhor aí exerceu, representando inclusive a sua entidade, foi o problema dos portos. Inclusive o Porto de Santos, que é um gargalo para a economia paulista. O senhor foi bem sucedido nessa sua empreitada? Que autoavaliação o senhor faz dessas 2 situações? Samuel, essas 2 e tantas outras, graças a Deus tivemos resultados concretos. Os portos. Exportar uma geladeira para um porto brasileiro custa R$150 de custos portuários. Por um porto moderno do mundo, custa R$50. Ou seja, no Brasil, custa 3 vezes mais caro. Tinha que ser modernizado os portos, tinha que melhorar a eficiência dos portos, tinha que realmente dar oportunidade de aumentar a concorrência. Como é que você baixa custo e melhora a eficiência? Com concorrência. Então, a MP dos portos, que nós lutamos, fizemos campanha, nos expomos o máximo, que foi aprovada e que vai modernizar os portos brasileiros. E, resumindo, ela dá oportunidade aos terminais privados movimentarem cargas próprias e de terceiro, porque a legislação anterior, quem tem uma empresa que tinha um terminal privado, só podia movimentar a sua própria carga e ficava ocioso. Imagine o atraso enorme nos portos e um terminal ocioso. Com a nova legislação, ela poderá não só movimentar os seus produtos, mas também de terceiros. Com isso, aumenta a oferta. Com mais oferta, tem mais concorrência. Com mais concorrência, melhora a eficiência e o preço. Essa foi a questão dos portos. Questão de impostos, não onera só empresários, indústria, comércio. Todo cidadão é muito oneroso, é muito onerado pelos altos impostos no Brasil. Qualquer tipo, mesmo aquele que seja isento, aquela pessoa mais simples, que seja isenta, que não paga diretamente impostos, está pagando imposto. Está pagando imposto na água, na comida. Aliás, na comida, nós tínhamos o maior imposto nos produtos da cesta básica do mundo. No Brasil, tinha 17% de impostos federais em cima dos produtos, dos alimentos que compõem a cesta básica. Nós fizemos uma grande cruzada também aí, conseguimos e foram retirados todos os impostos federais da cesta básica. Hoje, o Brasil se equipara a outros países em relação aos impostos dos alimentos que compõem a cesta básica. Impostos sobre folha de pagamento nas empresas. Foi uma grande luta, foram desonerados, reduzidos impostos em muitas empresas. Então, ainda temos uma alta carga tributária. Mas a luta continua. Eu me lembro lá em 2007, o Samuel, não sei se você vai lembrar, a Fiesp liderou uma campanha
a Fiesp, o Ciesp, nacional contra a recriação do chamado imposto do cheque, a CPMF. E com isso a sociedade brasileira ficou com 200 bilhões de reais no bolso, que ia pagar através da CPMF uma contribuição que se dizia durante 12 anos que ela nasceu para resolver o problema da saúde. E na verdade, desde que foi criada, não aconteceu nada disso. Eram bilhões de reais durante esses 12 anos, até 2007. Depois nós conseguimos sensibilizar o Senado Federal, que não permitiu a recriação da CPMF. E com isso, porque era uma emenda constitucional que iria cobrar por mais 4 anos, ou seja, 2008, 2009, 2010, 2011, 200 bilhões de reais que ia sair do bolso da população para os cofres do governo federal. E isso a gente evitou também. Então são muitas batalhas. Mais recentemente, falando em imposto, Samuel, não podemos deixar de lembrar o IPTU da capital de São Paulo. Absurdo. Imagine só a cidade de São Paulo com um orçamento de 50 bilhões e meio de reais, esse para 2014, com 9 bilhões de reais em caixa, porque não conseguiu executar o orçamento do ano passado e querer aumentar o IPTU e tomar mais 800 milhões da sociedade. Nós conseguimos uma liminar e foi suspenso esse aumento. E a exemplo de São Paulo, outros municípios nos procuraram, pessoas de 33 municípios, nós avaliamos, era o caso de agir em 3 casos, de 33, em outros 30 não havia situações injustas. E entramos em 3 casos, São José do Rio Preto, e o prefeito lá abusou também, São Sebastião e Salto. E conseguimos também medidas favoráveis à população. Bom, eu pediria até ao senhor, o doutor Paulo, para que o senhor condensasse as suas respostas. Nós temos aí muita participação do nosso telespectador. Eu vou abdicar um pouquinho da nossa pauta para priorizar a participação do telespectador. O Daniel Cavalcante, do Jardim Ouro Verde, ele pergunta: Paulo, o SESI ou o Senai possui um curso profissionalizante voltado para cadeirantes? Se não tiver, vocês pretendem implantar algum curso fundamental em nossa região de Bauru? Sou cadeirante. Olha, é Samuel? Daniel. Daniel, nós temos, primeiro que todas as nossas escolas novas já são equipadas com acessibilidade em todas as novas escolas. E todas as anteriores estão sendo reformadas nesse sentido. Nós temos um trabalho muito forte, não só na escolaridade, mas no esporte também. Temos muitos times, nós temos um trabalho fortíssimo no paradesporto, trabalho realmente reconhecido e com atletas que ganham medalhas e prêmios internacionais. Eu não sei qual o curso que você quer fazer, mas eu vou te sugerir que procure o nosso Senai, aqui de Bauru, diga o curso que você pretende, para que nós verifiquemos se é possível te oferecer o curso que você pretende, aquilo que você sente que tem vocação e que você tem vontade de fazer. Eu vou até recomendar ao nosso diretor lá que ele fique alerta que você estará procurando ele. Tá, Daniel? Obrigado pela sua pergunta. O Jackson da Bela Vista, ele diz: boa tarde a todos. Há uma discussão em Bauru entre o Executivo, o Legislativo e o Ciesp sobre a instalação de indústrias na cidade. Só que o tempo passa e não há uma conclusão. E nós, bauruenses, ficamos chateados porque, por conta da demora, as indústrias vão para outras cidades. O que o senhor pensa sobre isso? Sabe o que é, o presidente? É a eterna guerra dos municípios que querem a indústria que se desloca de outros lugares para que fixe na sua cidade. Na verdade, falta no estado de São Paulo um grande planejamento, estratégia de desenvolvimento. O que a gente observa, como você falou, Samuel, é esta guerra que puxa daqui, puxa de lá. Quando vai uma grande empresa a uma cidade, aí as empresas satélites, fornecedoras, vão para aquela mesma cidade. No final, satura aquela cidade, falta mão de obra e as cidades vizinhas ficam sem o mesmo atendimento e muitas pessoas têm que viajar quilômetros para trabalhar porque tem um excesso de oportunidades numa cidade e falta de oportunidades em outras cidades. Precisa haver um planejamento regional. Há necessidade de se ter instalações, de se ter desenvolvimento, pegando as vocações regionais e pensando no desenvolvimento regional, não só de um município. Esses dias eu estava numa cidade, uma grande montadora está se instalando lá, e o que tinha de empresas todas indo para lá,
E eu pedi que a nossa área, nosso departamento de tecnologia e competitividade, fizesse um estudo daquela região, e estamos fazendo em parceria com as diversas prefeituras, para que a gente fizesse alguma coisa que atendesse a toda a região, para que as pessoas tivessem oportunidade de emprego nas diversas cidades, para que não houvesse um excesso numa e falta nas outras. Que, de certa forma, a gente observa na região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo sufocou. Então não adianta, nós temos que ter uma visão de Estado, uma distribuição de forma que não tenhamos lugares com falta, sem oportunidades e outros com excesso de oportunidades. E dentro desse planejamento, sempre é muito bem-vindo o investimento industrial, que gera empregos, riqueza, movimento, inovação, mas é fundamental também que se tenha o desenvolvimento do país a altas taxas, porque aí vão ter muitos investimentos e aí vai acabar atendendo a todas as regiões. O que me preocupa hoje é lógico que as pessoas de Bauru, as lideranças de Bauru lutam para o desenvolvimento de Bauru, da região de Bauru. Nós temos que ter uma visão que Bauru e região se desenvolva e é muito importante que todo o estado e todo o país se desenvolva. Para isso precisa ter crescimento. O ano passado a economia cresceu em torno de 2%, crescimento baixo. E esse ano tudo indica, de 2014, que a economia não vai crescer mais do que 1,5%. Isso não é uma boa notícia. Se nós tivermos crescimento um ritmo de 4%, 5%, você vai ter muito mais oportunidades para Bauru, para a região de Bauru, para o estado de São Paulo e para outros estados brasileiros também. Vai ter uma grande geração de empregos, de riquezas, enfim. E é isso que nós todos sonhamos, que as pessoas tenham oportunidade, seja de um bom emprego, seja até de praticar o empreendedorismo, montar o seu próprio negócio, uma microempresa, uma pequena empresa que se transforme numa média, numa grande empresa, trazendo benefícios a todos, né? O Ricardo Oliveira, que possui uma indústria gráfica aqui em Bauru, ele disse que gostaria de cumprimentar o Dr. Paulo pelo ótimo trabalho que vem realizando em todo o estado. Sucesso na nova empreitada. Ricardo Oliveira. Obrigado, Ricardo. Um abraço forte para você. Sucesso para você também e muito obrigado pelo carinho. Luiz Carlos da Bela Vista. Sei que o senhor é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo e vou torcer muito para que dispute o segundo turno junto com o atual governador do estado de São Paulo. Assim, São Paulo estará em boas mãos. Muito obrigado. Muito obrigado. O Luiz Cláudio da Vila Falcão. Doutor Scarpa, estou fazendo o curso oferecido pelo Pronatec do Senai Bauru, no período noturno. É o curso Pedreiro de Alvenaria. A frequência de alunos é muito baixa. Poucos vão terminar o curso. O Senai faz sua parte, mas, no entanto, os alunos deixam a desejar. Precisaria mudar essa cultura. Ele está dizendo aí para... Eu acho que o que é Luiz Carlos, né? Luiz Cláudio Luiz Cláudio. Vila Falcão. Eu acho que o que o Luiz Cláudio está se referindo é que está lá, muitas vezes algumas regiões reclamam, falta mão de obra falta mão de obra treinada. E o que a gente observa é isso que o Luiz Cláudio está dizendo. Eu me lembro que eu estava numa região de São Paulo e me reclamaram que faltava mão de obra para construção civil. Eu perguntei quantas matrículas serão necessárias. As pesquisas é que faltam mais ou menos 4 a 5 mil pedreiros, carpinteiros, armador, pintor, marceneiros. Ok. Autorizei 5 mil matrículas naquela região. Muito bem, voltei um ano depois. Foram usadas 2 mil. Falei, por que usaram 2 mil? Gratuitas. Eu autorizei 5 mil matrículas gratuitas. Por que usaram 2 mil? E as outras 3 mil? Porque não tinha candidato. As pessoas lá não queriam trabalhar na construção civil. Então, muitas vezes quando a gente fala falta mão de obra formada, não é problema da formação. O Senai vai oferecer esse ano 1 milhão de matrículas. Agora, precisa ter candidato que queira construir. Está aí o nosso Luiz Cláudio, que está fazendo curso de pedreiro, e que ele está sentindo, puxa, tem um curso, está lá, podia ter mais gente, alguns até param de fazer. Aí o Senai não pode fazer nada. O que nós estamos fazendo, o que a indústria está fazendo, é dar oportunidade da formação. E se houver uma demanda maior, nós aumentamos o número de matrículas, aumentamos as oportunidades. Agora, precisa ter as pessoas dispostas a trabalhar na construção civil e quererem se formar pedreiro, né? Ele tem razão, ele está chamando a atenção para uma questão que muitas vezes se reclama da falta de mão de obra formada, mas o que falta são candidatos para fazer aqueles cursos. O José Leme aqui, ele de Bauru, ele diz o seguinte:
ele bota lá, entre aspas, candidato Dr. Paulo Scaff. Todo mundo sabe que o senhor já é candidato a governador. Já tem demonstrado que será apoiado pelos grandes grupos empresariais da capital e do interior. Como que o senhor vai defender o povão se todo mundo sabe que o senhor é candidato dos empresários? O senhor teme a derrota pelo candidato do PT, Alexandre Padilha, que terá apoio do prefeito de São Paulo e também do ex-presidente Lula? Olha, primeiro não há candidaturas não, você está enganado, que todo mundo sabe que eu sou candidato, porque eu ainda não sou candidato a nada. Eu sou candidato a exercer minhas funções como presidente da Fiesp, do SESI, do Senai, do Ciesp, e fico muito feliz de poder, Deus me permitir, a presidir essas entidades e estar fazendo bastante para o nosso estado, para o nosso país, pelas pessoas, enfim. Candidaturas vão nascer com as convenções. As convenções partidárias são no mês de junho. Antes de junho não existe nenhuma candidatura. Agora, é verdade que existe essas intenções de candidatura que são chamadas pré-candidaturas. Então, se você coloca que meu nome aparece como um pré-candidato a governador, eu só tenho que agradecer aos eleitores que numa pesquisa de opinião me colocam em segundo lugar em São Paulo, e quero dizer a você que eu não sou candidato de empresários. Não existe isso. Se caso materializar a minha candidatura no próximo mês de junho e me transformar num candidato, e nesse momento estarei licenciado das minhas funções como presidente das entidades, como candidato, se me transformar a partir de junho do PMDB ao governo de São Paulo, eu serei um candidato a governador de São Paulo. Não vou ser um candidato dos empresários, absolutamente. Aliás, o trabalho que nós fazemos, essa 1,5 milhão de matrículas, o trabalho que nós fazemos na formação, na educação, no lazer, na cultura, na saúde, não é um trabalho para empresários. Os empresários não cursam o SESI e o Senai. Então, eu creio que não existe essa figura. Eu, como presidente da Fiesp, é verdade, represento as indústrias do Estado de São Paulo, que tem 3 milhões de empregos diretos no Estado de São Paulo. Então, uma empresa, além do empresário, tem toda a estrutura, todos os empregos. Uma empresa forte significa um emprego forte, uma oportunidade forte às pessoas. Mas, se o destino me levar a ser um candidato no próximo mês de julho ao governo de São Paulo, eu seria um candidato não dos empresários, seria um candidato a transformar realmente e fazer coisas para o bem de todo o povo de São Paulo. Nós temos 42 milhões de paulistas que moram no nosso estado e existem muitos desafios que realmente precisam ser resolvidos. Até uma situação gozada, você sabe, Samuel, ontem nós estamos aí com risco, esse problema de falta de água. Eu peguei um jornal e estava a manchete assim: Cidades, um jornal de São Paulo de grande circulação. A manchete era: para que casas que economizarem água terão descontos. E mostrei para um grupo de pessoas. Falei: vocês leram o jornal hoje? E todo mundo falou: não, já lemos e tudo. Falei: só um detalhe, a data desse jornal é de 2004. Então, em 2004, vivíamos a mesma coisa. A pergunta é: o que foi feito de 2004 até 2014, nesses 10 anos, em aumento de reservatórios, para não ter a manchete do jornal de 2014, a mesma manchete. Quem economizar vai ter desconto e com risco de um racionamento no estado de São Paulo. A exemplo desta questão da água, da Sabesp, nós temos muitos outros exemplos de coisas que realmente, se pegarmos o jornal 10 anos atrás, em relação à segurança, em relação à qualidade das escolas do Estado, em relação ao serviço de saúde pública, em relação à infraestrutura, à mobilidade urbana, a transporte público, nós vamos poder usar a manchete de 10 anos, 15 anos, que os problemas são os mesmos. É isso que me estimula, eventualmente, no futuro próximo, estar à disposição aí de São Paulo. Mas, nesse momento, eu não sou candidato a nada. O Luiz Carlos, Alto da Cidade, ele pergunta ao senhor o seguinte: o que o senhor prevê como futuro político para o prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho, o senhor que é do mesmo partido dele, que é amigo dele? O Rodrigo, que aliás está aqui nos nossos estúdios, o Rodrigo é um jovem brilhante. E eu costumo dizer que a vitória não está em ganhar uma eleição. A vitória está na gestão. O Rodrigo, ele teve a vitória, porque ele fez uma gestão que o levou no segundo turno, ser reeleito no segundo turno, com 83% dos votos dos eleitores de Bauru. Aí está a verdadeira vitória. Ele respeitou e fez com que aqueles que votaram nele na primeira vez tenham falado: valeu a pena
investir e votar e dar oportunidade ao Rodrigo. É um jovem simples, ele é prático, correto, honesto, faz as coisas com toda boa vontade, com toda boa intenção, com muito esforço e de uma forma simples. Quem o conhece, vocês todos aqui o conhecem, então pode confirmar o que estou dizendo. Então, o futuro, só para completar, o futuro dele é ilimitado. O Rodrigo ele está preparado. Ele hoje ocupa um cargo importantíssimo como prefeito de Bauru, mas ele está preparado para tudo. O Rodrigo pode ser um deputado, pode ser um senador, pode ser um governador, ele pode ser o que ele quiser no futuro e eu vou torcer sempre muito por ele. O Venâncio de Piratininga, ele diz: Paulo, eu vejo com bons olhos seu ativismo com relação à educação. O senhor, se vier assumir o cargo executivo, poderá contribuir muito para São Paulo e para o Brasil. Fiz curso no Senai de chocolataria e confeitaria. Porém, em 2012, 2013, não consegui vaga. O que o senhor pretende fazer para ampliar o número de vagas, ele diz, aqui em Bauru? Bom, nós investimos bastante em Bauru, inclusive nesse setor, e eu estranho, se está faltando vaga, até um bom sinal, que há muito interesse, vamos aumentar as vagas. Eu vou verificar foi um bom alerta que você me deu. Logo depois do programa eu vou verificar por que está faltando vagas e, se for necessário, vamos aumentar as vagas. Pergunta do primo Mandialardo, que foi vereador, tem uma seguradora aqui em Bauru. Em sendo governador do estado e conhecendo o circo tributário, que é a nossa legislação tributária, qual é o seu projeto para desonerar o custo Brasil e o empresário paulista? Na verdade, um dos problemas do Brasil realmente é a falta das reformas estruturais. A reforma tributária, a reforma trabalhista, nós vivemos uma legislação de 1950, quando o mundo era de outra forma, e a reforma tributária é necessária, mas nós precisamos de uma reforma tributária que barateie, que agilize, que simplifique. Não adianta as tentativas de reforma tributária que aconteceram aí, nesses últimos anos, eram reformas que, se bobeasse, aumentaria a carga tributária, e por essa razão que acabaram não acontecendo. Então, não adianta fazer uma reforma. Quando você reforma uma casa, você reforma para a casa ficar melhor do que é. Fazer uma reforma para as coisas piorarem não adianta nada. Então nós vamos lutar e, sem dúvida, quanto mais espaço, mais poder, mais possibilidade nós tivermos, nós vamos poder contribuir mais para se fazer uma verdadeira reforma estrutural, uma reforma tributária que agilize, que dê competitividade ao nosso Estado, ao nosso país e que realmente pare de infernizar tanto as pessoas, porque não é só o imposto alto. É imposto alto, é caro para recolher, é caro para cobrar, é um mundo de fiscalizações, é um número enorme de impostos. Ou seja, aquele que trabalha, aquele que quer produzir, ele fica infernizado no dia a dia com esse sistema tributário absurdo, horrível que nós temos no Brasil. Precisamos corrigir isso, sem dúvida nenhuma. O Pedro Valentim, ele pergunta ao senhor Paulo Scaff: as indústrias no estado de São Paulo seguem à risca a lei federal que dedica uma porcentagem das vagas para os menores aprendizes? Olha, eu tenho lutado muito para que isto aconteça, que a lei seja realmente cumprida. Eu quero dizer que a intenção das empresas é uma intenção boa, justa, e por uma série de circunstâncias nem sempre está sendo cumprida à risca. Mas eu tenho lutado muito e nós temos um trabalho muito forte e tem melhorado muito, e espero que em breve a gente possa cumprir à risca essa legislação, como toda legislação que deve ser cumprida à risca, por isso que é uma lei, né? O doutor Natanael, ele diz o seguinte: a revista Exame e Carta Capital publicaram que o Sistema S tem uma diretoria com mais de 90 cargos de confiança, sendo 24 diretores. Isso também não é um inchaço na máquina? Ele está enganado. Na verdade, não são 90. Nós temos na diretoria da Fiesp, entre a diretoria da Fiesp e do Ciesp, são uns 300. E temos mais 6 mil conselheiros. É muito mais do que ele assinala. Todos voluntários. Eu creio que todos aqueles, inclusive ele, se quiser participar das nossas atividades voluntariamente, participando de conselhos, de departamentos, todos sem nenhuma remuneração, como é o meu caso, inclusive. O presidente da Fiesp não tem remuneração. Como eu, tem 6 mil
não são 90, são 6 mil entre diretores, eleitos, conselheiros, nomeados e tal. Isso não é inchaço, isso é gente prestando serviço sem remuneração, no sentido de melhorar a situação. Então, nas diversas áreas, na área do meio ambiente, na área da competitividade, da tecnologia, do comércio exterior, da economia, enfim, é assim que é composto. Então, eu vi essa matéria e nem dei bola para ela, porque ela era errada em todos os aspectos. Nós estamos encerrando a participação do telespectador a partir de agora, até porque o nosso tempo já estourou. O Ticão, ele diz o seguinte: como o senhor vê o fechamento das delegacias dos bairros, tirando perto da periferia, sendo que os países avançados constroem mais delegacias para a comunidade? Este governo atual fechou. E ele pergunta: o senhor, caso fosse o governador, ou se for o governador, faria o mesmo? Ou seja, o governo está descentralizando, tirando as delegacias e colocando em um só local. Bom, o problema da segurança do Estado de São Paulo não é só da relocalização de delegacias, é muito mais profundo. A verdade é que se investe no Estado de São Paulo 15 bilhões de reais por ano na segurança pública. Isto é mais ou menos 1% do PIB do Estado de São Paulo, é mais ou menos o que a Alemanha investe. A Alemanha também investe aproximadamente 1% do PIB. Só que a diferença é que aqui nós não temos segurança. Ninguém tem a sensação de segurança. Então nós precisamos realmente mudar a gestão da segurança pública do Estado de São Paulo. A segurança pública, assim como a saúde, assim como a educação, assim como a infraestrutura, tem um problema de falta de qualidade na gestão pública. Não há eficiência, não há a preocupação com o resultado. Resultado significa o quê? Resultado significa que as pessoas terem segurança. Ninguém ia querer saber onde está a delegacia, nem queria estar se preocupando com isso, se tivesse segurança. O problema todo está na falta de segurança, não só da cidade de São Paulo, da periferia de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, mas de todo o estado de São Paulo. Eu vim de Agudos hoje, o mês passado teve um problema lá, invadiram lá o escritório do Correio, teve um problema gravíssimo lá, uma ocorrência policial, renderam 22 pessoas. Nós estamos falando de uma cidade de 35 mil habitantes. Outro dia desse eu estava passando por uma cidade de 5 mil habitantes do estado de São Paulo, tinha estourado os caixas eletrônicos. Então isso é um absurdo. O que precisa realmente é uma reestruturação e uma gestão pública eficiente, uma gestão de segurança pública eficiente. Nós precisamos comando, controle, inteligência, nós precisamos aproveitar essas instituições que são seríssimas. A Polícia Militar de São Paulo, que merece todo o nosso respeito, a Polícia Civil de São Paulo, que merece todo o nosso respeito, mas nós temos que dar todos os recursos, temos que dar todos os equipamentos, temos que ter sistemas modernos. Nós estamos numa era de tecnologia, uma era em que você pega hoje um programa, um sistema no seu celular, chamado Waze, por exemplo, e você te dá o melhor caminho, o tempo que você vai levar ao destino no trânsito de São Paulo. No momento que você tem recursos como esse, não é possível algumas delegacias ainda terem máquina de escrever. Aliás, quando você entra em algumas delegacias, você sente que você está vivendo 1970. E aí simboliza um pouco como é o governo. Saia de uma delegacia, eu não estou generalizando, mas tem algumas delegacias que já estão tão sem equipamentos, tão mal equipadas, sem tecnologia, sem informatização, enfim, que você se sente em 1970. E aí lembra um pouco como é o governo. E saia de lá e entra numa agência de um banco. Aí você lembra que você está em 2014, com tecnologia, com respeito às pessoas, com bom atendimento e tal. Aqui é a sociedade que vive 2014 e lá é o governo que vive 1970. Isso que precisa ser mudado. Nós vamos à última pergunta do telespectador. O Júnior Andrade, da Vila Universitária, ele diz: Paulo Scaff, o senhor acha correto o presidente de entidades utilizarem seus cargos para se promoverem eleitoralmente, principalmente com gasto de dinheiro através de propagandas comerciais em TV, com evidente promoção pessoal a seu favor? Não, Júnior, eu acho errado isso. Mas se você quer, imagina alguma referência em relação às nossas entidades, as nossas campanhas todas, eu em 2007, quando lideramos a campanha contra o imposto do cheque e conseguimos acabar com a CPMF, eu nem
filiação partidária tinha. Fui me filiar a um partido político quase 3 anos depois. Esse foi o estilo colocado na Fiesp, de defesa da competitividade do Brasil e de defesa de boas bandeiras. E a forma mudou. Teve um tempo que você fazia essas defesas nas salas fechadas, nos gabinetes fechados. Agora a gente faz à luz do dia, com o sol brilhando. E a gente envolve a sociedade com transparência. Por isso que, por exemplo, as pessoas que moram em São Paulo não tiveram aumento no seu IPTU, em alguns casos era mais do que o dobro, foi graças a uma dessas campanhas que ajudou bastante. Se a sua conta de luz da sua casa está 20% mais barata, foi graças a uma dessas campanhas. Se nós hoje temos portos com possibilidade de se modernizar, foi graças a uma dessas campanhas. Então quero te dizer que as campanhas da Fiesp são campanhas em busca da competitividade. Agora, não é pecado, um ano antes de uma eleição, não é porque um presidente de uma entidade é lembrado como um potencial candidato para uma eleição um ano depois, que ele deva ficar imobilizado, não. Ou deixar de cumprir as suas obrigações. Aliás, campanhas e obrigações determinadas e aprovadas de forma unânime pelos representantes da indústria, pela diretoria dessas entidades. Esses recursos da Fiesp, do CSA, são recursos da indústria. São recursos administrados pela indústria, comandados pela indústria, geridos pela indústria. Assim como o SESI e Senai, todo esse trabalho do SESI e Senai, que realmente é um exemplo a ser seguido, muitas pessoas pensavam que eram coisas de governo, não sabiam que era da indústria. A indústria decidiu mostrar coisas boas e lembrar à sociedade que são obras, trabalhos da indústria. E por essa razão dessas campanhas e que atingem seus objetivos. Todas deram excelente resultado. A competitividade do país, a sociedade e a indústria. Então tudo isso foi muito bem feito. E eu não vejo nenhuma coisa errada nesses casos que realmente tiveram outras intenções e tiveram resultados muito bons, inclusive para você, Júnior, que acabou se beneficiando parte dessas medidas que a Fiesp, o Ciesp, o SESI e o Senai tiveram ao longo desses tempos. Aos telespectadores que ficaram ainda sem resposta, fica renovado o convite ao Dr. Paulo Scaff para que, em uma nova oportunidade que passar pela região, volte a ser sabatinado, até porque nós tínhamos tantas perguntas para fazer ao senhor, Dr. Paulo, e infelizmente nós somos um leitor de perguntas hoje do telespectador, o que nos agrada até pela comprovação da audiência que tem o jornalismo da TV Prevê, uma televisão extremamente regional e que está preocupada em abrir literalmente aquilo que pensam os eventuais candidatos. Esta tem sido a nossa proposta nestes quase 20 anos de existência. Para finalizar, eu queria saber do senhor qual é a sua preocupação como líder da Fiesp, como presidente de um segmento importantíssimo, quando o senhor abre o jornal hoje e vê que o nosso déficit de importação e exportação está assustador. Ou seja, tivemos alguns bilhões já perdendo no ano passado e este ano a tendência continua, ou seja, estamos importando mais do que exporta. E o setor industrial está pagando caro por isso. Qual é a preocupação do presidente da Fiesp neste sentido? Samuel, mais do que preocupação, nós ao longo desses anos sempre alertamos e lutamos muito nessa direção. Até a balança comercial brasileira, ela não é deficitária, uma balança total. Ela até gerou um pequeno superávit no ano passado, mas pequeno, ela vinha gerando superávit de 20, 30 bilhões, e o ano passado foi 2 bilhões e 600. Mas o que preocupa é a balança comercial das manufaturas, porque o que interessa a um país é importar matérias-primas, eventualmente, quando não as tem, e exportar manufaturas, porque a manufatura é que emprega intensivamente, é que agrega valor. O que nós temos como grande preocupação é que a nossa balança comercial ano passado de manufaturas deu 105 bilhões de reais negativo. Ou seja, nós importamos 105 bilhões de reais a mais do que exportamos de manufaturas, de calçados, de confecções, de brinquedos, de eletroeletrônicos, enfim.
E essa que é a grande preocupação, que não faz bem ao Brasil. Nós temos lutado por isso, vivíamos até pouco tempo um câmbio sobrevalorizado, ou seja, o real estava sobrevalorizado, a nossa moeda sobrevalorizada, isso roubava a competitividade de uma forma artificial. Houve um ajuste, hoje nós temos uma outra realidade cambial, e eu creio que essas coisas, com essa nova realidade, melhoram um pouco, mas o grave problema que nós temos hoje é a falta de competitividade no Brasil. A gente precisa melhorar. Produzir no Brasil está muito caro, porque o consumidor não tem que se prejudicar. Ele tem direito de comprar o melhor e ao menor preço. O que precisa é a indústria ter condição de produzir o melhor e ao menor preço. Da porta para dentro das fábricas, está tudo em ordem. O problema é conjuntural. Juros altos, muita burocracia, logística caríssima por falta de infraestrutura, impostos muito altos, enfim, uma série de coisas que recaem sobre aqueles que produzem e trabalham e recai e prejudica a competitividade do país. Se nós pegarmos a empresa mais moderna, mais eficiente do mundo, talvez ela esteja no Brasil, mas vamos imaginar que esteja em algum canto do mundo, na Coreia, na China, no Japão, nos Estados Unidos, e trouxemos para o Brasil e instalamos ela, no dia seguinte ela perdeu a sua competitividade, porque as questões conjunturais, os juros são altos, a burocracia é enorme, ou a logística é caríssima, enfim, os impostos são enormes, a qualidade da gestão pública é péssima, enfim, então tudo isso é que a gente tem que lutar para mudar. E para mudar isso, tem uma grande responsabilidade a qualidade da gestão pública. Há necessidade realmente dos governos gastarem menos e fazerem muito mais e fazerem realmente coisas que as pessoas realmente aproveitem. Não adianta, como já disse, escola que criança não aprenda, não adianta hospital que não atenda adequadamente as pessoas, ou falta de hospital para atender as pessoas que têm uma necessidade, ou a necessidade de fazer um exame, uma especialidade qualquer, um ultrassom, uma ressonância e levar meses, que até pode ser tarde demais. Enfim, não adianta ter gastos com segurança e as pessoas não terem segurança. Tudo isso faz parte da competitividade de um país. Nós queremos agradecer imensamente a presença do Paulo Scaff, que é presidente da Fiesp, Ciesp, do SESI e do Senai, que gentilmente atendeu ao nosso convite. E, doutor Paulo, hoje o senhor deveria ser entrevistado pelo professor Duda, que é o titular dessas entrevistas. Só que o professor Duda teve um acidente doméstico e por isso ele não estará aqui. Certamente eu tenho certeza que ele gostaria de estar entrevistando o senhor. Muito obrigado pela presença nos estúdios da TV Prevê e até uma outra oportunidade. O senhor já antecipadamente está convidado para voltar a esta casa. Muito obrigado, Samuel. Mais uma vez, parabéns pelo dia de hoje, dia especial pelo seu aniversário, e muito obrigado pela oportunidade de convite, e virei muitas outras vezes aí, e queria agradecer, se me permitir, aí, a presença aí do nosso prefeito de Bauru, do nosso prefeito de Agudos, nosso presidente da Câmara de Agudos, o Rodrigo, o Everton, o Auro, que estão nos acompanhando, e o professor Walter Vicione, que ele está aqui também comigo nos estúdios, é um educador de 44 anos, eu que valorizo tanto a educação, tenho um grande respeito à classe dos educadores, dos professores, e o Walter Vicione é um bom exemplo disso, é um companheiro que eu respeito e admiro muito. Aliás, eu estranhei na comitiva do presidente da Fiesp, Dr. Paulo Scaff, a ausência de um grande amigo, de alguém que integra a sua equipe. O Sérgio Barbura é meu amigo há mais de 40 anos. E o Sérgio falou, pode deixar que eu estarei lá com o presidente o dia que ele for na TV Prevê. E o Sérgio me deu cano. O que aconteceu? O Samuel, Sérgio foi secretário de Esportes e Turismo de São Paulo. Eu não sei se ele te deu cano ou não avisaram a ele que eu ia estar hoje aqui. Eu vou saber. Ele vai ficar triste de saber que eu vim aqui, já que ele prometeu que ele é homem de palavra. Um abraço. Felicidade. Muito obrigado. Tudo de bom. E com o presidente Paulo Scaff, do Fiesp e Ciesp, do SESI e do Senai, nós estamos encerrando o nosso enfoque regional. Muito obrigado a todos que participaram e que interagiram conosco, e o convite para que estejam novamente nos assistindo nos horários alternativos do nosso telejornal nesta sexta-feira. Um abraço a todos e até amanhã.